Muito bem-vindo ao nosso canal Junta Médica. Eu tenho o prazer de apresentar aqui hoje para vocês o Dr. Pedro Jacobson. Ele é médico, psiquiatra e nós vamos falar para vocês sobre as características do mundo atual e os impactos na saúde mental. Muito obrigado pelo convite, de estar aqui participando e conversando um pouquinho, tentando esclarecer, clarificar algumas ideias. Eu que agradeço a presença aqui numa sexta-feira de tarde, todo mundo começando o seu final de semana e a gente aqui tentando trazer a melhor informação médica no que vai ser o melhor canal médico do YouTube. Sempre um prazer. Vamos lá, Pedro. Muito bem, então eu acho que assim, para começar a entender um pouco do mundo atual, que já é uma tarefa demasiadamente pretensiosa, porque eu acho que o que a gente mais tem é desentendimento, mas se a gente começar a colocar alguns conceitos, a gente entende mais aonde é que a gente está nesse momento da história. Eu gostaria de começar falando sobre um autor que se chama Zygmunt Bauman. É um polonês nascido no início do século passado, que foi quem começou a descrever, talvez um dos primeiros a descrever como sociólogo, esse fenômeno que a gente começou a observar a partir da Segunda Guerra Mundial, do aumento da velocidade do mundo. Ele parte de um conceito inicial de uma sociedade sólida, uma sociedade onde existe muito mais respeito às morais, à moral, às tradições, às instituições, onde o mundo parece que tem mais certezas, mais convicções. A família também. A família, existe uma estabilidade dentro desse mundo. Existe uma organização social, digamos assim, mais robusta, mais alicerçada, digamos assim. Exatamente. E isso, todas essas instituições criadas pelo homem, para satisfazer, quem sabe, porque dúvidas e complexidades sempre existiu no mundo, mas talvez essas instituições ajudavam a gerar uma sensação de segurança e de estabilidade. A partir do final da Segunda Guerra, ele começou então a perceber essa mudança desse padrão. Então ele cunhou o termo de modernidade líquida, onde todas essas crenças, todas essas instituições, onde toda essa estabilidade, ela começa a se desfazer. E isso a gente vê, é um fenômeno que a gente vê que aparece dentro das relações com as pessoas, dentro das instituições. Dentro da própria família. Aí quando ele fala sociedade líquida no sentido de fluida? No sentido de fluida, É uma sociedade que saiu dessa estabilidade, da solidez, e todas essas relações e crenças e morais, elas têm essa fluidez, As certezas começam a desaparecer, e as incertezas, as possibilidades, as complexidades vão aumentando. Depois, no final da década de 80, início dos anos 90, o exército americano, quando teve o final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, onde duas potências, que o mundo era dividido, e o mundo ficou mais amplo, mais complexo. Mais sem fronteiras. Mais globalizado. Existiu a necessidade de explicar ou de caracterizar, até para traçar estratégias, o mundo de uma outra forma. E aí o conceito de VUCA, é um acrônimo. VUCA. V-U-C-A. V-U-C-A. O V do VUCA é de volatilidade. Então esse mundo ele fica mais inesperado, com mais incertezas, com mais mudanças. A outra letra é o de... vem do inglês, é de incerteza. Incerteza. Então, as informações não têm mais tanto respaldo, elas podem mudar com mais velocidade. O panorama todo do mundo é mais incerto. As informações, as pesquisas, a ciência, o avanço tecnológico, tudo isso vai oferecendo uma mudança com uma velocidade que a gente começa a ver até uma obsolência, Os conceitos vão ficando obsoletos, as informações vão ficando obsoletas, a moda vai ficando obsoleta. Com muita velocidade, talvez até acelerando. Exatamente. A gente vê uma aceleração crescente de tudo isso. A terceira letra é de complexidade. O mundo ele vai ficando mais complexo, é um mundo que tem mais interdependências, tem mais variáveis. O mundo deixa de ter certezas, mas ele passa a ter possibilidades. A relação de causa e efeito, ela ainda existe, mas ela pode ser menos previsível. As consequências podem ser
maiores ou não conhecidas. E a terceira letra vem de ambiguidade, quer dizer, a gente começa a ver informações contraditórias, a gente começa a ver mais possibilidades, mais diversidades, a gente não tem mais uma ideia única, a gente pode ter várias soluções para o mesmo problema, e a gente está num mundo onde a gente tem que escolher entre renúncias e ganhos, porque não é possível mais agradar a todo mundo com os mesmos tipos de respostas. Então, na verdade, o exército americano ele aprofundou aquele sentido de sociedade fluida e agregou mais elementos, se adaptando à nova realidade do mundo pós-Guerra Fria. Exatamente. Ele deu continuidade a essas ideias, né? A gente pode colocar como uma sequência. No entanto, esse conceito de VUCA ele foi muito difundido, foi muito usado no meio empresarial, né? Várias ideias do próprio Bauman, elas continuam, né? O Bauman tem livros escritos como continuidade das sociedades líquidas, dos amores líquidos. Então ele também vai aprofundando cada um desses temas que cada um tem mudanças significativas aí ao longo da história. Muito interessante. Amores líquidos. Amores líquidos, né? O que seria? Amores líquidos são... Ele descreve que a gente começa a ter uma descartabilidade das relações. As relações elas começam a ficar mais superficiais, com menos investimentos. São relações que se troca com mais frequência, com o objetivo de suprir só a necessidade do momento. Elas são mais efêmeras, elas são mais maleáveis, mas ao mesmo tempo isso não traz uma vantagem, porque isso não preenche. Isso só alimenta cada vez mais a fome, o consumismo. Né? Ele compara muito o consumismo, o consumo de produtos com o consumo do amor. Então são os amores líquidos. Amores líquidos. Excelente. E aí, qual foi a próxima sequência aí do... A gente teve depois um antropólogo chamado Jamés Cássio. Esse antropólogo é um californiano, um americano, nascido em 1966, que mais ou menos nos anos 2000 ele viu que esse mundo VUCA começou a ruir. Certa estabilidade que ainda podia existir, certa previsibilidade, apesar do aumento da velocidade, evoluiu para um mundo cada vez mais caótico. E então ele cunhou a evolução do termo VUCA para o termo BINA. Ele substituiu... BINA. B-I-N-A. B-I-N-A. Ele substituiu a volatilidade, né, para fragilidade. Quer dizer, o mundo se tornou mais frágil porque, com toda a complexidade e interdependência, a quebra de uma cadeia, de um ponto, era suficiente para trazer tudo à ruína. A gente viu vários exemplos, né, atualmente que a gente, agora, por exemplo, na pandemia, né, onde um vírus, um único fator, foi suficiente para fechar o turismo, para várias empresas quebrarem. Então, aonde a gente pensava que tinha um mundo pujante, com robustez, de uma hora para outra ele se desfez, né? Começou a se desfarelar. Caiu como um castelo de cartas. Caiu como um castelo de cartas. Na verdade, a nossa fundação desse castelo foi corrompida, digamos assim, por as características que tu falaste. Pedro, e o I do BINA? O I do BINA é o de incompreensível. Então, no VUCA, o que era incerto se começou a se tornar incompreensível, porque cada vez mais a gente passou a ter ideias contraditórias, muito mais ideias, sobrecarga de informações, que a gente passou a não conseguir mais ter acesso a todas as informações, a todas as causas, a conseguir fazer esse link. Então, as coisas acontecem muitas vezes sem a gente conseguir ter uma explicação por que elas estão acontecendo. É o mundo mais próximo do caos. É o mais próximo, ainda mais com a internet, com fake news, com pós-fake news, enfim, toda essa carga de informação. A gente não sabe também se é informação verdadeira, se ela é falsa. Mudam, são voláteis, digamos assim, são apagáveis, né? Tu retira aquilo que foi postado, então é realmente um mundo que ainda está acelerando. O mundo que continua em aceleração. O C da complexidade do mundo VUCA foi mudado para o N, de não linearidade.
significa que a gente pode ter grandes saltos, grandes mudanças por causas pequenas. As consequências podem ser muito grandes e de uma hora para outra e de forma inesperada. Tu diz assim, pequenos eventos, eventos pontuais podem desencadear grandes mudanças na sociedade. Isso. Vamos pegar um exemplo, né, de um fator pontual inesperado, por exemplo, dentro de um acidente aéreo. A gente pode ter uma torre de controle, pilotos e toda uma equipe de engenharia, mas se o técnico que faz o abastecimento da aeronave errou, pode ser um fator só, único, que desencadeia um desastre. Entendi. E a última troca, né, da ambiguidade, a gente passou a ter a ansiedade. Então, toda a incompreensão do mundo Bina, toda a fragilidade passa a ter um mundo mais inseguro, mais instável, né, e que gera mais medo, né, onde a gente não consegue fazer previsões a longo prazo, fazer programações, e isso deixa a pessoa com medo, deprimida ou paralisada. É claro que todas essas mudanças, essas fluidezes todas que estão evoluindo, acabam então por deixar nós humanos mais ansiosos, digamos assim. E esse seria um dos principais efeitos adversos dessa nova sociedade. Essa nova sociedade é um fenômeno social, né, desse mundo moderno, que vai continuar aí. Isso não vai desaparecer. A gente vai precisar saber se adaptar. Talvez a pandemia, o Covid-19, tenha acelerado ainda mais. E por mais que esse vírus vá embora, né, a aceleração, as mudanças que ela fez, sociais, econômicas, políticas, elas continuam em aceleração. Né? A gente continua vendo cada vez mais tensão política, a gente vê cada vez mais desigualdade, a gente vê cada vez mais desrespeito a valores, desrespeito à Constituição. Não existe mais realmente nada sólido. As coisas estão líquidas, fluídas, acelerando e gerando como efeito adverso ansiedade e outros problemas de saúde mental. No teu consultório, assim, o que tu atende propriamente diz assim? Qual é esse perfil de paciente? Como é que ele chega? O que ele se queixa para ti? No consultório, né, a gente vê uma gama de sintomas muito diferentes, porque cada um vai ter um tipo de manifestação. Existe um autor muito conhecido aqui no Brasil, Augusto Cury, que cunhou um termo que eu acho interessante, que chama de síndrome do pensamento acelerado. Esse mundo atual, com tanta fluidez, volatilidade, incerteza, né, beirando ao caos, com muita informação, nos obriga a estar 24 horas ligado. A gente diz uma sociedade 24/7. A gente está sempre buscando novas informações, apertando no F5 ali para ver se já vai ter um novo evento bombástico que vai mudar o mundo de uma hora para outra. E leva o celular para a cama. Exatamente, leva o celular para a cama, porque pode ser que aconteça alguma coisa naqueles 5 minutos, né? E a primeira coisa que a gente faz ao acordar já é ver o celular para ver se aconteceu de fato. Então a gente fica sempre nessa expectativa. E esse pensamento acelerado, esse pensamento vai formando um turbilhão de pensamentos que vai trazendo uma disfunção cognitiva, que vai trazendo uma dificuldade no raciocínio lógico, que vai causando um turbilhonamento. A síndrome do pensamento acelerado não é uma doença, né? Mas é um fenômeno que talvez seja o gatilho de muitas doenças. Então a gente vê as pessoas que começam a ter crises de ansiedade, transtorno do pânico, depressões, bipolaridade, uma fluidez também da personalidade. As pessoas estão se identificando menos, estão conseguindo se encontrar menos, saber menos o que querem, né? Tem menos certeza sobre a própria personalidade, sobre a sua sexualidade, sobre o que vai seguir para frente, quais são as possibilidades, porque nesse mundo incerto não se sabe exatamente nem no que vai se investir, né? No que a gente vai começar a estudar, porque pode ser que amanhã aquela profissão não exista mais. E a imprensa bombardeia sobre isso, né? Eles ficam falando, não vai existir isso, não vai existir aquilo, então vai fazer o que da tua vida?
Voltando ali no pensamento acelerado, eu me diagnostiquei com isso há uns anos atrás. E eu até hoje, eu me policio para deixar o celular, ele desliga automático às 10 da noite e liga automático às 6 da manhã. Que é o período que eu sei que eu não vou poder mexer, que eu não vou mexer no celular, que eu não vou... Mas como é difícil. É difícil. Uma mudança de hábitos que é necessária para a gente conseguir enfrentar, né, essa tempestade de informações, porque a gente sabe que isso interfere diretamente na qualidade de vida. Então, de noite, o celular eu deixo desligado, porque a pessoa começa a cada vez mais consumir informações e ler. É tudo muito rápido e realmente isso aí faz com que a pessoa tenha um cansaço mental lá pelas tantas. Eu me senti assim e comecei a me impor regras, né? E final de semana, inclusive, o celular fica mais tempo inativado, digamos assim. Claro que às vezes está com um paciente um pouco mais grave, isso não é possível, mas certamente eu diminui bastante o uso do celular. E o celular me informa quanto é que eu estou usando toda semana, já para mais informação, né? Para eu não exagerar nesse consumo. Não, essa é uma ótima dica, uma ótima conduta, né, para preservação da saúde mental. A gente indica outras coisas, inclusive, né, porque o celular é uma das telas possíveis, mas tem a televisão também. Apesar de ter menos velocidade, a gente não fica trocando os dados de uma hora para outra e atrás de notícias, né, que despertam muita ansiedade. A televisão pode relaxar um pouco mais, mas tem a questão também da luz, né? A luz é importante para a gente ter uma boa qualidade de sono. O celular e todas as telas podem prejudicar. Então essa é uma outra queixa que a gente tem no consultório, que é a insônia. Então, desligar as telas pelo menos uma hora antes de dormir, praticar exercício físico, uma alimentação saudável. Na verdade, são todas aquelas indicações, né, que as vós já traziam pra gente, né? Come direito, dorme cedo, sai do celular ou sai do videogame, ou sai da televisão, mas né? Desliga a luz para ir dormir. As nossas vós não estavam no mundo líquido, fluido. As nossas vós ainda tinham os alicerces do tempo da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. E elas também se criaram sem celular nenhum. Então, quer dizer, a gente que criou essa tecnologia, né, num mundo que não tem mais aqueles alicerces que tu falaste no início. Sabiamente elas já mandavam desligar a luz, não tinha o celular, mas mandavam desliga a luz e vai dormir, né? Quando ficava lendo. Então já tinha essa noção, essa percepção de que era importante desligar a luz e ter uma qualidade de sono, né, para manter a saúde. Outras coisas que são também relevantes para a saúde, né, além do sono, da alimentação, é a gente ter a luz do dia, a luz do sol, sair da luz não natural. A gente está rodeado de pessoas, né? A sociabilidade é importante. Que foi muito quebrada, né, nos últimos 2 anos. Outro fator de adoecimento e problemas de saúde mental dentro da pandemia, né? As pessoas se isolaram e aí a gente começou a ver outros problemas que tu tinha me perguntado dentro do consultório, né? A gente começa a ver assim, aumento do uso de drogas, as pessoas consumiram muito mais bebida. O uso de drogas já é um fenômeno da sociedade moderna, onde se busca o prazer mais rápido, potente, instantâneo, barato, imediato, é a droga, né? Onde pode ter um alívio imediato desse monte de informações. Então, sempre foi usado, uma das formas de uso é para um recurso para evitar tudo isso. Claro. E com o isolamento social durante a pandemia, isso se intensificou ainda mais. Menos recursos, mais solidão, mais ansiedade, a televisão bombardeando uma série de informações catastróficas, parecia que o mundo ia terminar, que nada mais ia voltar, fatos reais acontecendo, porque muitas pessoas tiveram dificuldades financeiras, perderam trabalho, empresas doentes, quebraram, ficaram doentes. Infectologicamente doentes também. Tiveram lutos, né? As drogas aumentaram, né? Teve agora uma reportagem, esse mês ainda, foi o número recorde de óbitos nos Estados Unidos por uso de opioide. Eles já vinham numa crise, né, do uso de opioide antes
antes da pandemia, e acredito que isso tenha intensificado como intensificou de todos os tipos de drogas e álcool. A gente viu mais suicídios. Estatisticamente aumentou o suicídio? Estatisticamente aumentou. Violência doméstica, aumentou o número de separações, crises conjugais, dificuldades de conviver dentro do mesmo espaço. E crianças adoeceram bastante também, né? Justamente nessa época onde elas precisavam de espaço livre, energia, sociabilização, elas ficaram um pouco alternativa de atividades. Há quem diga, inclusive, que problemas cognitivos vão advir daí, porque crianças numa época de desenvolvimento cerebral pouco estimuladas, isso podem trazer consequências aí para o futuro. Inclusive consequências permanentes, acredito eu. Isso o futuro vai nos dizer, né? Mas é uma expectativa realista que isso aconteça. Bom, doutor Pedro, excelente explanação histórica de como é que todo esse caldo, digamos assim, se formou desde a Segunda Guerra Mundial até os tempos atuais. Os conceitos, então, de uma certa dinâmica da sociedade se alterando, se retransformando, se ressurgindo. Qual é o antídoto contra essa fluidez? O que nós podemos fazer para nós mesmos, para nós sermos menos afetados dessa carga de informação, dessas mudanças aceleradas e acelerando, que nem tu mesmo disseste? O que tu poderia me sugerir? Bom, a primeira coisa é que é importante ressaltar que isso é um fenômeno. Então a gente vai ter que aprender a se adaptar, né, a essas situações. A gente vai ter que construir, né, dentro da gente, que a gente falou já de mudanças de hábitos. Isso, né, são coisas fundamentais, são coisas mais práticas, possíveis de fazer dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina. Mas também é importante a gente pensar sobre como desenvolver, né, outras virtudes. Aí tem um autor chamado Martin Seligman. Esse autor é um psicólogo, né, americano que desenvolveu cientificamente, foi atrás de uma questão assim, né, quais eram as virtudes e as forças de caráter necessárias para a gente ter felicidade, para a gente conseguir ter um bem-estar, para a gente florescer, para a gente dar continuidade. Quer dizer, é um autor moderno, são questões que ele está levantando já dentro desse mundo com extrema volatilidade e velocidade. Por volta dos anos 2000, ele começou a escrever sobre o que se fala de psicologia e psiquiatria positiva. Então ele descreveu, dentro das pesquisas dele, né, 6 virtudes. Dentro dessas 6 virtudes são 24 forças de caráter. E cada uma delas são trabalhadas, né, dentro de um ambiente de terapia. Claro que nem todo mundo precisa ir à terapia para pensar e reforçar isso. Mas eu acho que os antídotos que a gente tem é tentar nós mesmos nos restituir. Conhecer melhor quais são os nossos objetivos, para onde a gente quer ir, saber dar passos mais certos do que é possível a gente programar para a gente mesmo, porque é a única forma de enfrentar esse mundo cheio de incertezas. E o enfrentamento certamente é necessário. Eu estou explorando aquele conceito da fragilidade que tu falaste anteriormente. A gente vê uma geração mais frágil, não sei se tu concordas. É interessante, né? Existe um conceito também de um outro autor que fala sobre a antifragilidade, né? Se chama Nassim Taleb. Nassim Taleb, ele explica que existe a fragilidade. As coisas frágeis são aquelas que podem se romper, se quebrar, se desfazer. E o contrário da fragilidade não seria a robustez, não seria a dureza, não seria a consistência. Mas o contrário da fragilidade seria a antifragilidade. Quer dizer, alguma coisa que no meio do caos, no meio da tensão, no meio da incerteza, poderia inclusive se fortalecer, tirar vantagem desse caos e do mundo inesperado. É o ser humano se adaptando ao seu momento no sentido também temporal, a conseguir superar essas barreiras e essa, digamos assim, essa areia movediça, esses alicerces corrompidos. A gente vai precisar conhecer,
né, as nossas virtudes, a gente vai precisar explorar a multidisciplinaridade, a gente vai precisar ter mais conhecimento sobre mais coisas para poder ter mais ferramentas para se adaptar nesse mundo. A gente vai precisar construir soluções com mais possibilidades do que metas objetivas e só assim a gente vai conseguir enfrentar, né, o desafio que a gente tem, porque senão a gente para dentro do primeiro obstáculo. Sensacional. Pedro, só tenho a te agradecer. Fez um apanhado histórico de quanto tempo? Mais de um século. Mais de um século. Mais de um século, mostrando o diagnóstico e a metamorfose, digamos assim, que a sociedade vem passando. Achei muito interessante. Muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que venha mais vezes. Se tu tiver tempo, por favor, vai ser um prazer aqui falar contigo sobre psiquiatria ou sobre o tema que tu quiseres. Que deu para notar que o Pedro é muito culto, né, pessoal? Então, o tema que tu quiseres, a gente está com as portas sempre abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer conversar contigo e conseguir, né, num espaço de tempo pequeno, a gente conseguir colocar um século aí de história de evolução do pensamento em conceitos que tentam simplificar o que é cada vez menos simples, né? O que é cada vez mais complexo. Essa é a grande tarefa e pretensão, como a gente tinha falado, assim, de tentar com algumas palavras e com poucos conceitos ter um apanhado desse mundo que a gente vive, que a gente não consegue saber o que tem, o futuro está nos reservando, né? Maravilha. Pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, né? Assinem nosso canal. E se vocês têm alguma dúvida ou sugerir algum tema para nós trazermos aqui na nossa Junta Médica, deixa nos comentários aí embaixo no YouTube, para que eu e o Davi Guzmão, vamos ler todos, sem dúvida nenhuma. Se surgir alguma coisa mais pontual, eu posso pedir ajuda pro Pedro também. Dá o like, aquele pacote tubilístico, né? Tapa no like, no joinha aí, segue o canal e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.